Nós estamos aqui, irmãos, terminando nós vamos começar, melhor dizer, a nossa terceira etapa da vida de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre o deserto. Sei que nós já tivemos 4 ministrações, num mês, a respeito do deserto, mas orando ao Senhor, Deus deu muito mais revelações sobre isso que pode nos ajudar. E eu creio, irmãos, que eu creio que você possa ter vitória nessa noite, ou nessa manhã. Aquele que está ontem saiu do culto, gente, sair do deserto. Amém, irmão? Se você não saiu ainda, está na hora de sair. Amém? Então, antes de nós irmos para a ministração da palavra, curva a sua cabeça, vamos fazer uma oração. Nós temos uma semana, irmãos, em que foi difícil orar, foi complicado orar. Nós sentimos o peso da obra, das hostes espirituais contra nós. Foi difícil orar essa semana. Então, antes de ministrar, nós precisamos orar. Então, incline sua cabeça, feche seus olhos e deseje ser tocado por Deus. Fale: Deus, eu quero ser tocado hoje, eu quero que o Senhor mude a minha vida, eu quero realmente que essa palavra entre e alcance no meu coração uma terra fértil. Em nome de Jesus, Pai, nós estamos orando, invocando ao Senhor nesse momento, antes de uma ministração. Porque agora, Senhor Deus, é contigo, agora, Senhor Deus, é com teu Santo Espírito. Eu sou apenas o instrumento nas suas mãos para a mudança de atitude, de caráter, de vida, Senhor Deus, Pai, de uma outra pessoa. Eu sou apenas, Senhor Deus, aquele que vai ministrar e falar, assim como esse microfone na minha mão, Senhor Deus, é um instrumento, assim eu sou nas suas mãos nessa manhã. Careço e necessito, Pai, somente do Senhor. Preciso da tua graça, da tua misericórdia. Há pessoas aqui que precisam de respostas, há pessoas que vieram aqui necessitadas de uma intervenção tua, e cabe a mim, Senhor Deus, ministrar a palavra. Então, use-me, Senhor Deus, mas também me aprove naquilo que o Senhor necessita nessa hora. Tira aqueles que precisam sair do deserto, Senhor Deus, Pai. Nos una num só objetivo de ver a obra do Senhor completada, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, como nós saímos, pode se sentar, meus irmãos, porque o Senhor peleja por mim e o Espírito fala a sua alma. Nós saímos como texto base de Mateus 11, 28, que diz: aprendei de mim, que sou manso, humilde. Então, se tem uma pessoa que nós temos que aprender, essa pessoa é Jesus Cristo. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 4, que é onde nós vamos trabalhar, o deserto. Eu poderia falar do deserto, da primeira leva, mas nós não podemos basear a nossa vida em pessoas que foram derrotadas no deserto. Vamos basear na vida daquele que foi vitorioso, irmãos? Então, se nós estamos aprendendo, vamos aprender com Jesus. E nós até temos uma outra ministração que se chama a mentalidade do deserto, o que faz as pessoas morrerem. Então, nós vamos até comentar algumas coisinhas aqui, mas nós temos que nos focar na vida de Jesus Cristo, na etapa dele, que foi a terceira etapa da vida dele, que ele teve que passar. Então, se Jesus teve que passar pelo deserto, irmão, você tem que passar pelo deserto. O deserto é necessário. Levante sua cabeça e olhe para mim. O deserto é necessário. Se você não passar por um deserto, você não consegue vencer. Porque logo depois começa a etapa em que as portas se abrem, irmãos. E se você não entender princípios que tem no deserto, princípios que teve na carpintaria, princípios que tem na manjedoura, quando a bênção chegar na sua mão, as coisas dão por torto. Porque nós não fomos criados para perder, nós fomos criados para vencer e para conquistar. Então, tudo aquilo que vem na minha mão e foge entre meus dedos, significa que eu estou perdendo, porque eu não tenho princípios. Porque na hora que eu tenho princípios, tudo que vem na minha mão tem que produzir. Tudo que vem na minha mão tem que crescer. Tudo que vem na minha mão tem que se multiplicar. Ela não pode fugir das minhas mãos. Os irmãos estão compreendendo ou não? Amém? Então, o primeiro texto que nós vamos ler é Mateus capítulo 4, verso 1, que diz: então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Nós precisamos entender isso. Primeiro, o que?
O conduzir significa o propósito de Deus. Romanos 8:28 diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. O deserto não é um lugar onde você vai ser surrado, é um lugar onde você está sendo treinado, é um lugar onde você está sendo moldado. É no deserto que a gente tem que aprender a confiar mais na palavra de Deus. É o que está dizendo aqui, ó. Primeira coisa que você tem que fazer é ir para o deserto. Primeira coisa que você tem que fazer é entender que o deserto é um propósito de Deus, que é o Espírito, que é o Espírito Santo, que é o líder disso, vai te levar a um lugar que é o deserto, porque ele tem um propósito. E ele contratou alguém para te provar. Essa pessoa é o diabo. Ele vai te treinar, ele vai te provar. Ele é o agente de treino ali. Ele não pode ir mais além daquilo que Deus não permitiu. Você está sendo treinado, é diferente do que você ser castigado, irmãos. Tem gente que confunde muito isso. O deserto não é um lugar de castigo, o deserto é um lugar de treino, é onde você se fortalece, é onde você se molda, é onde você ganha força. Muitas pessoas vão para o deserto e elas ficam lá no deserto apenas como uma pessoa que está sendo surrada. Ela não consegue entender que ela está sendo moldada, ela acha que ela está sendo espancada, que Deus não gosta dela, que ela é a pior criatura. Então Deus deu o deserto para ele ficar lá, naquela oscilação, para ela perder a vida e morrer lá. Tem muita gente dentro da igreja que pensa assim. Então o que diz? É o lugar onde aprendemos a vencer o diabo e as suas tentações. É onde eu tenho que aprender a vencer. Você não pode vencer o diabo depois que você estiver grande. Você tem que vencer o diabo enquanto o seu nome ainda está no anonimato. Você tem que vencer o diabo enquanto você é pequeno. Você não pode entrar numa guerra contra o diabo quando você estiver grande. Porque grande na sua vida só existe uma pessoa. E é Jesus Cristo. Irmãos, o maior erro das pessoas dentro da igreja é querer vencer ou enfrentar o diabo depois que estão com o ministério a pleno vapor. Jesus venceu o diabo quando ele ainda não era ninguém, entre aspas. Ele estava no anonimato. Ele não era conhecido. As pessoas não o conheciam. Então ele usou não da sua espiritualidade ou do seu poder espiritual. Ele venceu da carne, do espírito que está dentro dele na carne. Ele venceu como homem. Ele não venceu o diabo como Deus. Para nós aprendermos, irmãos, que nós devemos vencer o diabo, não como pessoas que têm poderes extraordinários, mas sim que ele mostra que nós como humanos podemos vencer algo espiritual. Os irmãos estão entendendo? Ó? Todos nós passamos pelo deserto, grandes, pequenos, brancos, negros, asiáticos, mestiços, índios, pobres, ricos, estudados ou incultos, teremos que passar. Nós temos que passar. Não adianta você falar assim, não pastor, eu não vou passar. Vai sim, porque está escrito lá em 2 Timóteo 3,12, que todo aquele que quer viver uma vida piedosa com Jesus Cristo, padecerá, sofrerá. Você nunca parou para ler esse texto, não é não? Todo aquele que quer levar uma vida com Deus, irmãos, vai sofrer, porque Jesus sofreu. Então, se o nosso Senhor sofreu, você vai sofrer. Aí você vai em alguns movimentos aí que diz, não, que você quando entra para Cristo é só vitória, vitória, vitória. Eu também creio. E você não vai mais sofrer, você nunca vai ter mais lágrimas. Meus irmãos, se você não quer ter lágrima dentro da igreja, pede para Jesus Cristo te arrebatar ou te matar logo, porque lá no céu aqui Ele vai enxugar todas as nossas lágrimas. Aqui a gente chora, aqui a gente clama, a gente luta, a gente batalha, mas a gente crê que o nosso Deus está conosco em todo momento, em toda situação, para nos dar a vitória. Amém, irmãos? Então, você tem que saber que você passa. Não tem o privilégio, o bonitinho de Jesus, ou o filhinho queridinho que Ele não deixa passar. Quanto mais fiel você for, mais você vai andar como Ele andou.
Quanto mais você quer buscar a Deus na fidelidade, no amor, mais Ele vai fazer você traçar o caminho que Ele traçou. Quem não passa por deserto, irmãos, me desculpe, não tem intimidade nenhuma com Deus. Não tem, irmãos. Se você não tem deserto na vida, você não tem intimidade com o seu Deus. Porque no deserto você ganha uma intimidade tão profunda com Deus, que na hora que você sai dele, você põe diabo para correr, enfermidade salta para fora na vida dos outros, as coisas se multiplicam na tua vida, só porque você teve uma intimidade profunda com Deus, em um lugar onde ninguém quer estar. Amém, irmãos? Então, é um lugar onde temos que vencer o diabo e suas tentações, onde começamos a fazer a obra de Deus. É lugar de ambiente estável, nós já falamos muito sobre isso, né? Mudança de temperatura espiritual, hora você está quente, hora você está frio, hora você está fervoroso, hora você acha que as coisas vão acontecer de uma forma maravilhosa e de repente, acaba tudo, isso é deserto. Hora você está quente, que você está pelando, outro dia você está gelado, que parece que você está morto. É ambiente estável, é lugar onde aprendemos a confiar da palavra, é onde nós aprendemos a viver a palavra, a desfrutar da palavra, a confiar na palavra. Eu poderia falar do jejum, né? Eu estava falando um monte da Caparica e eu vou voltar a repetir. Irmãos, você quer fazer jejum? Você quer ter vitória espiritual? Aprenda a aplicar as suas armas. Oração, jejum, palavra de Deus, louvor. Você tem que colocar essas armas. Qual é o jejum que você tem que fazer? Eu já disse e vou voltar a repetir que o corpo se alimenta pela boca. Então, se você quer fazer um jejum corporal, você tem que guardar a sua boca da comida. Mas se você quer guardar a sua alma, você tem que fechar os seus olhos para tudo que te faz pecar, porque Jó, no capítulo 31, ele diz: eu fiz um concerto com os meus olhos e não olhei mais para nenhuma moça. Tudo aquilo que o fazia pecar, ele guardou os olhos dele. Por quê? Porque quando você olha para alguma coisa, o seu olhar vai fazer a sua mente gerir pensamentos. Então, quando você olha para alguma coisa que te atrai, você já começa a trabalhar sobre ti um grande pecado chamado cobiça. Então, se você quer santificar a tua alma, se você quer fazer um jejum para a tua alma, primeira coisa você tem que lembrar que a sua alma ela se alimenta pelaquilo que você vê. E se você quer fazer um jejum espiritual do teu espírito, você tem que tapar os seus ouvidos para muita coisa, para o pessimismo, para gente caída, gente fofoqueira, gente que não tem Deus. Você tem que tapar porque o seu espírito se alimenta pelaquilo que você ouve. Estou sendo claro ou não? Os irmãos estão compreendendo ou não? Porque você tem que entender que quando Deus criou o homem, no jardim do Éden, duas coisas apenas sustentavam a vida do homem. Era a presença de Deus e a palavra de Deus. A presença de Deus chegava e a glória do Senhor chegava no lugar. Então tudo que ele olhava enchia a alma dele e ele vivia em paz. E também Deus dava a palavra dele, e pela palavra dele animava o espírito do homem e o homem ficava equilibrado. Sabe por que tem pessoas desequilibradas? Porque perderam tanto a presença de Deus como a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus tem que entrar por aqui, tem que chegar aqui e sair pela boca. Então você está ouvindo a palavra de Deus. Então quanto mais você ouve da palavra de Deus, mais a palavra de Deus vai gerar fé. O único agente de fé que tem é a palavra, irmãos. A palavra é a única coisa que te dá fé, que te dá esperança, que te anima, é a fé. E é a palavra de Deus. Por isso que o Romano diz assim, ó, quando você ouvir a palavra de Deus, essa palavra vai te gerar fé. Então, quanto mais palavra de Deus você ouvir, mais fé você terá. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando o homem pecou, quando o homem caiu, ele perdeu essas duas coisas. Ele perdeu o equilíbrio da presença de Deus e da palavra de Deus. Então, quando eu vejo uma pessoa desanimada, só existem dois motivos para ela estar desanimada. Ele perdeu a presença de Deus e ele não está ouvindo a palavra de Deus.
Porque quando você começa a ouvir a palavra de Deus, a glória do Senhor chega até você, irmãos. Meu irmão, você quer ver uma coisa maravilhosa? É você estar arrebentado, como essa semana nós passamos. A gente passou uma semana, irmãos, que eu cheguei e falava assim: Deus me perdoa, mas eu não tenho uma palavra para te dar. Eu simplesmente dobrei meu joelho e falei assim: Senhor, eu vou ficar quietinho aqui, porque o meu espírito vai falar com o Senhor, porque da minha boca eu já não tenho mais o que dizer, porque eu sinto um peso espiritual. Mas o fato de simplesmente dobrar, irmãos, você começa a ouvir a palavra de Deus, a sua mente começa a gerir dentro de você pensamentos sobre a palavra, e a palavra começa a dizer: quando você deitar, ela vai te fazer descansar, quando você andar, ela vai te guiar, quando você se levantar, ela falará com você. E aí você começa a lembrar da palavra. Quando você lembra da palavra, você lembra do Salmo 25, que ele diz que aqueles que confiam em Deus jamais ficarão confundidos, porque quando você está em Deus, a primeira coisa que ele faz é firmar os teus pés, e ele diz: olha, não se preocupa não, pode estar caindo o mundo à tua direita, pode estar explodindo uma guerra à sua esquerda, mas você está aqui comigo firme, eu estou segurando, porque aquele que confia em mim não fica confundido. Aí você começa a desfrutar da palavra. Você começa a depender da palavra. Você é como um doente em fase terminal que depende de coisas no seu punho, de aparelhos. É como se Deus chegasse e colocasse um aparelho dentro de você e falasse: você só vai depender disso. Se você desligar esse aparelho, você morre. É assim a palavra. Quando a palavra entra em nós, irmãos, você não consegue fazer nada, você não consegue mover nada sem antes buscar na palavra. Porque se você precisa de uma profecia, você tem, olha, muitas páginas dela. Se você precisa de uma palavra de Deus, meu irmão, põe a cara sobre esse livro, porque o autor dele vai estar presente para falar com você. Na sua necessidade ele vai se manifestar. Naquilo que você precisa ele vai chegar assim: ó, está aqui. Então nós temos que fazer esse jejum. Você sabe, você já aprendeu que 40 dias significa tempo determinado, né? Eclesiastes 3:1, que tudo que Deus começou tem um tempo para terminar. Você sabe que a única coisa que pode parar Deus na minha vida e na sua é o tempo que Ele mesmo determinou? Se Deus falou é tantos dias, não adianta você sapatear, virar, pular, é tanto dia, Ele vai te provar, até aquele dia. Aí nós já comentamos sobre isso, que existem 3 formas de você passar pelo deserto. Ou você passa da parte fácil, ou da parte mais ou menos, ou da parte complicada. A fácil é você se submeter a tudo que Deus quer, da maneira que Deus quer, e aí você é como aquele time que está num campeonato de pontos corridos, onde simplesmente você, no meio do campeonato, o troféu já está na sua mão, você simplesmente cumpre tabela e você só vai dando glória a Deus. A vitória já está com você. Aí tem aqueles que fazem questão de, não, deixa eu meter um pouco de carne aqui, ficar um pouquinho aqui, então a coisa começa a complicar um pouquinho, e aí você passa aquele jogo difícil, que aos 45 minutos do segundo tempo você ainda está sufocado, e de repente acontece um milagre, e acontece e você grita a vitória. Esse é o tipo de coisas que eu não pretendo ter mais. Existem aqueles que exigem ser o lado difícil. É verdade, irmãos. Tem irmãos que só sabem buscar o lado difícil das coisas. Se você tem um lado difícil de buscar as coisas, você entra no contexto da primeira leva, que entrou no deserto, onde é uma caminhada de 11 dias eles chegavam no objetivo, mas eles esqueceram de buscar ao Senhor, quiseram buscar a si mesmo, e o que aconteceu? Eles andaram 40 anos. Cutuca a pessoa do seu lado e pergunta para ela assim: de que forma você quer passar o deserto? Pensa aí, irmão. De que forma você quer passar? Não quer obedecer, não? Olha, não tem problema não. Você terá que passar. Carregando pedra, levando picada de cobra, olha, vendo terra engolindo gente, olha, quando você não tem, mas você pode simplesmente passar dando glória a Deus. A obediência faz isso conosco. Nós vamos trabalhar um pouco isso. Então você vai saber que a gente tem 3 tipos de tentação. Muda aí.
O que fazer, o que nos faz morrer no deserto? Existem 3 coisas que eu separei muito importantes. Primeiro, a desobediência é uma das maiores armas usadas pelo diabo para nos deixar mortos frente às promessas de Deus. 1 Samuel 15, 22 é um texto que você conhece muito bem, que diz que Deus tem mais prazer em que obedeça a sua palavra do que faça para ele sacrifício. Eu vou explicar de uma forma bem clara para que você possa entender. Meu irmão, Deus não quer que você traga 1 milhão de euros aqui para ofertar para Ele. Deus não quer que você pegue um monte de panfleto desse tamanho e evangelize todas as portas da casa. Deus não quer. Deus não quer que você pegue uma vassoura e venha aqui de manhã, tarde à noite, fique limpando essa igreja todo dia. Deus não quer que você faça isso e não obedeça o que Ele te mandou fazer. Porque tem gente que se esconde atrás de sacrifício. Deus manda, conserte a sua vida, Ele quer dar oferta. Deus fala, olha, para de ser adúltero, para de ser mentiroso, para de ser contendeiro, para de ser fofoqueiro, conserte a sua vida. Não, Ele quer fazer evangelismo. Deus fala, olha, eu quero que você perdoa. Não, eu quero pintar a igreja, eu quero levantar mais um templo, eu quero ir lá evangelizar não sei aonde, Ele quer fazer isso, mas não quer obedecer. Irmãos, tem gente dentro da igreja que comete um grande erro. Quer fazer coisas para Deus, mas não pergunta para Deus o que é que Ele quer que Ele faça. Tem muita gente fazendo muita coisa legal para Deus, só que esqueceram de perguntar para Ele se era o que Ele quer se Deus queria que Ele fizesse aquilo. Eu estou te dando essa palavra porque talvez você está cometendo esses erros. Deus não quer que você sacrifique, achando que o seu sacrifício vai tapar o seu erro. Tem gente que não entende isso. Provérbios 28, verso 13, está escrito, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Antes ele diz, olha, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia, mas aquele que encobre as suas transgressões nunca irá prosperar. Irmãos, isso é lei, isso é princípio. Não adianta, Deus não vai mudar. Eu não estou aqui para te iludir. Eu não fui constituído pastor para mentir para você ofertar, não. Eu estou dizendo porque você tem que mudar de vida. Não adianta tapar o sol até com a peneira. Nós temos que viver uma vida de obediência. Os irmãos estão entendendo ou não? Não, irmãos, não adianta. Tem gente que fala, não, pastor, não se preocupa não. Olha, eu vou ganhar muito dinheiro, vou ofertar aqui, tá bem. Aí Deus pergunta, tá bem, você já consertou lá seu lar? Já consertou seu caráter? Já mudou sua conduta? Já mudou sua mente? Já está liberta? Seu coração já está puro? Então não oferta não. Melhor eu ter gente aqui consagrada, onde Deus manda, onde Deus manifesta, do que ter um bando de gente inchado, irmãos, que não consegue viver a plenitude do amor de Deus. Ele está dizendo isso, olha, a desobediência mata você. Essa era a mentalidade do povo do deserto. Eles eram desobedientes, eles não aceitavam. Se você pega Colossenses no capítulo 3 e também Efésios, no capítulo 5, ele vai dizer o seguinte, olha, a ira de Deus se levanta contra filhos. Irmãos, eu leio isso, eu não sei se eu compreendo tão fácil a palavra, ou se as pessoas complicam demais. Ele está dizendo o seguinte, a ira de Deus se levanta contra filhos desobedientes. Ele não está dizendo que a ira de Deus se levanta contra ímpio. Ele não está dizendo que a ira de Deus se levanta contra gente incrédula. Ele está falando que a ira de Deus se levanta contra filhos. E eu descobri ao longo da minha vida na igreja, que a igreja, o que mais Deus tem é filho rebelde. Inclusive eu sou um deles. Não é que fiquei 14 anos fora, tive que apanhar muito na vida, a qual não tenho prazer nenhum em dizer que sou filho pródigo. Mas quando eu voltei para a igreja, eu voltei com o meu cabelo comprido, voltei com a calça rasgada, cheio de tatuagem, cheio de piercing para tudo que é lado do corpo. E quando eu entrei, eu descobri uma coisa terrível. Eu queria ser crente e os crentes queriam ser roqueiros.
Eu queria largar tudo que eu tinha e o povo da igreja queria pegar tudo que eu larguei e vestir. Eu não entendo isso. Como é que você vem para a igreja, irmãos, e Deus fala assim, seja uma nova criatura, e como é que eu tenho que continuar usando velhos costumes, velhas tradições? Nós já aprendemos que Deus não derrama vinho novo em odre velho, Deus não põe um espírito novo em velhas atitudes de vida. Você tem que nascer de novo, tem que estar mudado, tem que ser trabalhado, tem que estar firmado. Mas a desobediência nos faz perecer. Outra coisa, a falta de fé. A fé é o agente motivador para a nossa vida, para lutarmos, vencermos e alcançarmos nossos objetivos. Sem ela é impossível agradar e se compromissar com Deus. Se você não tem fé, então comece a ouvir a palavra. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Tudo que você fizer sem fé, irmãos, é pecado. Talvez a gente seja uma das poucas igrejas que ainda prega esse tipo de evangelho. De que se você não crê que Deus vai prosperar a sua oferta, não oferte. Não oferte. A gente tem conta para pagar? Tem conta para pagar. A gente tem dinheiro? A gente precisa do dinheiro para pagar as contas? Precisamos de dinheiro para pagar as contas. Mas eu prefiro que você oferte com fé. Irmãos, em nome de Jesus, não me traga uma oferta aqui sem crer que Deus vai mudar a sua vida. Não traga, porque isso é pecado. Irmãos, não levante a mão na adoração se você não crê que você está chegando no céu, tocando no seu Deus, porque isso é pecado. Irmãos, não faça uma oração de tolo, porque orar por orar é zombar de Deus. Quando eu vou dobrar meus joelhos, eu posso estar fraco, posso estar doente, posso estar quebrado, posso estar sem dinheiro, mas uma coisa eu sei. Se eu dobrei meu joelho, se eu for falar com meu Deus, eu sei que Ele está ouvindo. É isso que eu quero que você creia. Você tem que crer nisso, porque o salmista falou assim, Senhor, eu sei que os teus ouvidos se inclinam para ouvir a minha súplica, o meu clamor está diante do meu Deus constantemente, e Ele atende as minhas petições. Isso é certeza de quando nós oramos, irmãos, Deus está pronto para ouvir e responder tudo o que nós estamos falando. Então quando você orar, ore com fé. Porque você vai em Hebreus capítulo 11 e fala assim, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Antes você tem que crer que Ele exista, e além que Ele existe, você também tem que crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Quando você chegar diante de Deus, você tem que ter plena certeza que aquilo que você está pedindo, Ele vai dar, porque se você crer, Ele concede, porque Ele é galardoador daquele que o busca. Mas Tiago capítulo 1, versos 6 e 8 diz, olha, mas quando você pedir alguma coisa para Deus, peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que ora é jogada para um lado, ora é jogada por outro. E não pense tal pessoa que irá receber alguma coisa de Deus. Quando eu leio isso, me dá um frio na barriga, não sei se dá em você. Quando eu leio Tiago no capítulo 1, quando eu vejo assim, não vai receber nada. Não pense, se eu chegar com essa atitude, Deus não vai me dar. Me dá uma dor de barriga, irmãos. Porque eu quero receber coisas de Deus. Agora olha aqui para mim. Quer receber coisas de Deus? Quer ver Deus mudar sua família? Quer ver Deus mudar sua vida financeira? Quer ver mudar o seu espírito? Quer ver Deus te dar ousadia? Quer ver Deus te fazer essa palavra, revelar ela todos os dias para você? Chega crendo. Irmãos, não chega duvidando, não chega assim, não, Deus vai mudar a minha vida. Rapaz, eu estou indo para um culto a Deus, eu não estou indo para um jogo de futebol, não. Eu não estou indo para assistir um filme no cinema, não. Eu estou indo para falar com aquele que criou os céus, a terra e tudo que nela há. Eu estou indo diante daquele que pode matar tanto o corpo como a alma e jogar os dois no inferno. Eu estou indo diante de um Deus que é todo poderoso, e se eu estou indo diante dele, ele é capaz de me mudar e mudar tudo que eu estou passando. É nesse Deus que eu creio, é nesse Deus que nós invocamos.
Nós não estamos aqui para juntar uma multidão. Ei, preste atenção nisso. Nós não estamos aqui para juntar uma multidão. Nós estamos aqui para pregar um evangelho verdadeiro, genuíno, e crer que ainda há um Deus que faz multiplicar tudo que nós põe na mão. Porque eu creio que eu e você vamos gerar filhos espirituais. Portugal ainda vai ver esse ministério grande, sim, mas não vai ver esse ministério em quantidade, vai ver tão grande em quantidade como em qualidade, porque cada um aqui vale por 1000. Eu vou te dar uma palavra para você animar. Abre comigo aí sua Bíblia em Isaías 61. Deixa eu dar essa palavra para você que o Espírito Santo tocou no meu coração agora. Eu vou falar. Capítulo 60 do profeta Isaías, no verso 22, quando você aprende as lições do deserto, quando você chega com fé, quando você está diante de Deus, esses 3 últimos versos do capítulo 60 de Isaías têm que se tornar verdade na sua vida. Quais são? Nunca mais se porá o sol sobre ti, e a tua lua não minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua. No dia de luto, os seus dias de luto terão que findar. Todo o seu povo será justo, para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obras da minha mão, diz o Senhor, para que eu seja glorificado, e o menor de vocês virá a ser 1000, e o mínimo, um pouco grandíssimo, eu, o Senhor, no seu tempo, prontamente vou fazer. Você está vivendo a palavra de Deus com fé? Esses 3 versos têm que acontecer. O sol não pode parar de brilhar, a lua nunca vai minguar, os seus dias de lutos têm que se findar, as coisas têm que acontecer. Aí do teu lado só tem gente justa, para que se cumpra os Salmos primeiro, que diz que o ímpio não pode prevalecer do lado de uma pessoa justa. Se você é justo, irmãos, só gente justa vai estar do teu lado, porque você está com Deus. As coisas têm que acontecer, porque Deus é que te plantou, é Ele que te firmou, e você conquista a terra, porque Ele te deu por herança. É nisso que eu creio. Tem fé? Esses versos chegam, mas tem que ter fé. Outra coisa, o grande problema, não dá para a gente falar isso sobre a mentalidade deles, não tem a mente de Deus. O diabo sabe, se conseguir tirar de nós a mente de Deus e nos fazer deturpar nossa forma de ver e as coisas e começarmos a olhar com o olho clínico e distorcido a respeito das coisas espirituais, e que o impossível nunca será possível em nossas vidas, nós mesmos nos destruiremos. Ele só precisa mudar o chip. Ele só precisa fazer isso. Ele só precisa colocar dentro da sua mente uma dúvida a respeito de Deus, e acabou. Simples. Porque lá em Coríntios diz que aquele que é carnal, ele não consegue discernir coisas espirituais. Irmão, não adianta. Você vai querer conversar com gente carnal, o irmão pode ser até bom, a irmã pode ser uma bênção, pode ser gente boa demais, mas se ela não tem o espiritual dela avivado, ela não vai compreender nada do que Deus está fazendo na sua vida. Não vai, não consegue. Você quer um exemplo disso? Os amigos espirituais de Jó. É claro ali. Ele tem 4 pessoas que não conseguem enxergar que é Deus tratando com o homem, e eles usam da própria palavra para ir contra a fé dele. Por quê? Porque eles são carnais. A mente dele não discerne. Ele não consegue discernir. Acontece uma coisa ali de bom, de ruim, ele não sabe, não consegue entender se é Deus. Acho que é mero acaso, acho que é macumba que lançaram, acho que é olho gordo que fizeram contra ele, acho que é aquilo. Não, é Deus. Na sua vida só existem as coisas de 2 formas, ou porque Deus mandou, ou porque Deus permitiu. Se Deus mandou, vamos entender o propósito. Se Deus permitiu, opa, peraí, por que Deus permitiu isso acontecer? Aí você discerne as coisas.
O homem espiritual, ele tem a mente de Cristo. Quando eu falo homem, eu estou falando de ser humano, homem e mulher. O homem e a mulher de Deus, ele tem a mente de Deus, ele discerne as coisas espirituais, ele sabe quando é Deus que está falando, ele sabe quando não é Deus que está falando, ele sabe quando é Deus fazendo e quando não é Deus fazendo, ele sabe o que é Deus abrindo e quando é Deus fechando também. Nessa manhã, sabe o que eu preciso? Eu preciso que Deus ilumine a sua mente, para que você possa compreender a palavra de Deus e você possa alcançar e entender e discernir quando é Deus fazendo ou não. Porque se você ler Filipenses 4:8, era um texto que eu queria muito que você marcasse. Eu queria que você nunca esquecesse desse texto. Porque ele vai dizer, Paulo vai assim, meu irmão, meus amados irmãos, deixa eu dizer algo muito importante para a sua vida. Deixa eu falar algo que vai ser transformador. Sabe o que é? Sabe o que você está sofrendo? Porque se você ver 2 versos antes, no verso 6, ele vai dizer assim, olha, você pode levar tudo em oração para Deus, seja as suas petições conhecidas em oração, súplica e ação de graça. E no verso 8 ele vai dizer uma coisa muito importante. Sabe por que as coisas não estão dando muito certo para você? Sabe por que as coisas? Porque você ainda não, você está ocupando a sua mente com as coisas erradas. Como é que eu estou ocupando a mente errada? Porque você ocupa a sua mente com tudo que é mal, com tudo que é desonesto, com tudo que é sujo, com tudo que é tolo, com tudo que é vão, com tudo que é fútil. Nisso ocupa a sua mente. Pastor, prova para mim que eu estou ocupando isso. Você ficar muitas horas vendo uma televisão e só assistindo besteira, você está ocupando a sua mente com besteira. Se ficar assistindo os jornais, principalmente do Brasil e de Portugal, meu irmão, desista. Aquilo não vai te edificar em nada. Não vai te edificar. Você vai ficar confuso. O bicho, se eu volto para lá, o bicho pega. Se eu ficar aqui, o bicho come. Agora, se você for para Jesus, o bicho não pega, o bicho não come, o bicho foge. A gente precisa entender isso. Porque se você ficar ocupando a sua mente, olha o jejum da alma aí. Você fica ocupando a sua mente com tudo que é ruim, meu irmão, você vai se tornar aquilo que a sua mente produz. Porque Provérbios 23:7 diz, assim como ocupa a sua mente, assim você é. Eu vi uma frase, estava falando com a pastora Dora. Pastor Paul Walsh deu uma frase que quebrou. Eu fui dormir com aquilo. Sabe o que ele disse? Ele disse, olha, diga o que está ocupando a sua mente, que eu vou dizer quem é o teu Deus. Você não entendeu? Diga para mim o que está ocupando a tua mente, e eu vou dizer quem é o teu Deus. Diga para mim o que está ocupando a sua mente, e aí eu vou dizer quem é o teu Deus. O que é que está ocupando a tua mente? O que é o centro da tua emoção? Porque você vai ter 3 tentações. Você vai ter 3 tentações que eu vou voltar nesse negócio da mente. Deixa eu dar Quais são as 3 tentações que você tem que vencer? A primeira tentação é pessoal. Se você pega o verso, não está lá, mas eu vou te dar aqui. O primeiro verso, no verso 3, acontece algo muito sério. O diabo nunca vai vir primeiro destruir a sua fé. Primeiro ele vai tentar destruir a sua crença em si mesmo. Por quê? Se você pega o capítulo 3 de Mateus, no verso 17, aparece uma cena. Jesus chega para o batismo, o céu se abre, o próprio Deus fala e grita, este é, pronome possessivo de identidade, este é meu filho. Aí você entra no capítulo 4, no verso 3, vem uma pessoa que não tem nada a ver com Deus, vira e diz, rapaz, eu não sei se é não, se você é mesmo, fala para Deus, faz esse problema seu financeiro se transformar em bênção. Fala que esse problema que você está passando na sua casa se transformar em outra coisa. Fale dessa sua solidão de se transformar aqui. Aí vem outra pessoa dizendo, não, mas você não é crente. Repare que Deus fala uma coisa e vem outra pessoa e diz outra. Qual é a primeira tentação? A primeira tentação é ele tentar quebrar de nós as nossas crenças e as nossas convicções. Porque eu vejo que muitos crentes estão com crise de identidade.
Você tem dúvida que Deus te ama? Tem gente que tem aqui, porque ele não respondeu porque tem dúvida. Vou te dar um verso para você guardar na sua vida. Jeremias 31:3. Ele diz assim: eu te amei e te amei eternamente. É impossível deixar de te amar. Mas se você quer minha bênção, é só você me obedecer, que o meu amor por você é incondicional. Não consigo deixar de te amar. Eu te amo. Você está em pecado, eu continuo te amando. Só que você vai para o inferno mesmo te amando. Mas se você mudar, esse meu amor vai crescer de uma forma tão grande que vai se tornar graça. E a graça vai te alcançar. A misericórdia vai chegar primeiro. Vai eliminar uma sentença na sua vida. A graça vai chegar logo em seguida e vai te dar algo que você nunca merece, que é viver feliz diante de mim. Mas Jesus te ama. Então o que ele está dizendo? A primeira tentação é ele tentar quebrar as nossas convicções naquilo que você acha que é. Porque frente às adversidades, não vem você dizer para mim que isso não acontece com você não, porque isso já aconteceu muito comigo. Na hora que você está preocupado, passando por luta, parece que sempre vem, né? Quando o diabo não vem, ele manda o secretário. Você, rapaz, mas se você é tão crente assim, não é porque você está passando por isso. Não é? Teve gente que chegou na minha cara e falou assim: você tem certeza que Deus é na sua vida? Você sem dinheiro, desempregado, vivendo de favor na casa dos outros, tudo assim. Aí vem uma pessoa e quer dar o golpe de misericórdia. Você tem certeza que Deus é na sua vida? Aí você olha pelas circunstâncias, não é assim que acontece com você? Aí você entra a tentação dos olhos, entra a tentação do que você está ouvindo, seu coração se abala, Satanás joga uma seta, começa a gerar pensamentos, você fica em dúvida: será que eu sou mesmo filho de Deus? Porque afinal de contas, poxa, se eu estou com Deus, eu estou aqui passando por isso. Independente do que você passa, independente de onde você está, independente do que te acontece, uma coisa é certa: você fez uma aliança com Deus, você vai entender o que é casamento. Na alegria ou na tristeza, estamos juntos. Com a comida, sem a comida, estamos juntos. Porta abrindo, porta não abrindo, não te largo, meu filho. Eu estou com você no Salmo 91, que diz: estarei contigo no dia da angústia. Eu estarei com você no livro do profeta Miqueias, no capítulo 7, quando ele diz: olha, você pode deitar nas trevas, meu filho, mas não se preocupa não, eu sou tua luz, viu? E se você cair, não tem problema não, não se preocupa não. Você cai, eu te levanto, porque eu sou teu Deus. Isso é um grande problema que a igreja cristã não entendeu. O relacionamento com Deus e o homem é muito profundo. Ele está com a gente em todo o tempo, inclusive nos piores momentos da nossa vida. Aí que Deus se faz presente. E o diabo vem dizer: não, ele não está. Não, você não é. Não, você não pode. Qual foi a resposta dele? Não dá tempo para a gente falar, mas a resposta foi: está escrito em Deuteronômio capítulo 8, verso 3, nem só de pão viverá o homem. Não dá para a gente trabalhar o verso 2, que a gente trabalha porque Deus humilha, porque Deus prova, porque Deus vê o que você tem no teu coração para ver se você ia guardar os mandamentos ou não, mas para que você aprenda o seguinte, que nem só de pão. O que significa isso? Nem só de coisas materiais você pode viver, mas as coisas espirituais você não consegue viver sem elas. O que ele está querendo dizer? Meu filho, minha filha, olha aqui para mim. Você pode viver sem seu carro, você pode viver sem sua casa, você pode viver sem comida boa, você pode viver sem ir no restaurante, você pode viver sem a tendência da moda, você pode viver sem sapato novo de cromo alemão, você pode viver sem o luxo, você pode viver sem o Rolex, você pode viver sem as picanhas, você pode viver sem isso, mas eu quero ver você viver sem a presença de Deus. É isso que ele está dizendo. O diabo é o seguinte: eu posso viver sem as coisas materiais, eu posso viver sem elas, mas das espirituais que saem da boca do meu Deus, não. Sabe por quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso eu vivo. Aí o que ele faz? A segunda tentação é doutrinária. A gente precisa entender, quando somos tentados a adulterar a palavra e a bular a fé e a buscar a Deus pelos nossos próprios interesses. Você acha que a igreja não está vivendo isso? Estão pregando um evangelho em que
Deus não é mais honrado, não é mais glorificado, é o homem sendo exaltado e Deus ao seu serviço. Vocês estão entendendo ou não? Essa é a tentação doutrinária. Ele pega Jesus, leva para a cidade santa, leva para o templo e o põe sobre o pináculo. Sabe o que significa? É você chegar na igreja, mal começa a andar, descobre algumas coisinhas de Deus, já não preciso mais do meu líder, não preciso mais de uma cobertura espiritual, posso viver minha vida sozinho, posso seguir, posso fazer, afinal de contas, eu sou melhor do que todo mundo aqui. É a tentação dele. Leva para a cidade santa, leva para o templo e põe lá na liderança, lá em cima, sem deixar passar por etapas, sem viver Provérbios 4,18, que o caminho daquele que está com Deus é como a luz da aurora, tem que ir brilhando, passo a passo, tem que ser gradativamente, tem que crescer. Sem isso, não precisa ser treinado, não. Você não precisa ser treinado, você não precisa, não. Você já tem dom, você tem talento, você tem graça, não, você consegue, você é muito bom. Joga lá em cima. Aí não tem estrutura, porque ele usou a palavra. Porque está escrito no Salmo 91, verso 11. Pode ser atirado aqui, porque Deus dará ordem aos seus anjos para que você não tropece em nenhuma pedra. Sabe o que significa isso? É você pegar a palavra e não querer vivê-la. É você pregar para os outros, mas não querer viver dela. É exigir das pessoas uma mudança, mas não querer mudar. É o que ele está fazendo aqui, uma tentação doutrinária. É você mudar a fé, tirar o foco, deixar Deus de lado e buscar apenas os seus interesses. Olha, vem para a igreja, que você é feio, horroroso, você vai ficar lindo, maravilhoso. Vem para a igreja, que você vai pegar isso aqui, você vai num culto, eu vou impor a mão sobre a sua cabeça e você vai deixar de ser pobre num dia e vai ser rico no outro dia. Vem para a igreja e você não precisa ter compromisso de mudança de caráter. Você pode continuar adulterando, você pode continuar mentindo, você pode continuar fazendo o que você quer, você pode beber, você pode fumar, você pode ficar com quem você quiser, você pode ficar na fornicação, pode mentir que Deus perdoa tudo. Deus só está preocupado com o seguinte: você dá uma oferta e aí ele te enriquece. Doutrinário. Irmãos, não se prega mais sobre mudança de caráter. Você acha que Deus está mais preocupado em te dar o que você quer ou te levar seguro para o céu? Você acha que Deus está mais preocupado em te dar tudo o que você precisa ou te fazer entrar pelas portas celestiais? Se você estivesse num avião, um dia eu estava no avião e eu vi isso, e aí começou uma turbulência, e eu percebi que o avião começa a levantar e como tem muitos amigos, todo mundo fica em pé. E começa a ficar em pé e não sei o que, aquela coisa. Aí o avião passou pela turbulência. E aí foi aquele alvoroço. Um senta, outro não senta, outro abraça, outro não abraça. E a aeromoça veio e falou assim: por favor, todos estejam sentados, coloque seus cintos, que vai passar, por favor. Mas teve uns 2, 3 que já estavam meio calibrado na cachaça, não quiseram sentar e ficou naquilo, senta, não senta, e a tribulação parando. E ela foi lá e avisou de novo, e a coisa não mudou. Aí de repente eu ouço, ela sai, vai até o comando, e eu ouço uma voz dizendo: aqui é o comandante fulano de tal, eu sou responsável por esse voo, a minha obrigação é te levar seguro até o destino desejado, então eu quero que todos se assentem e coloquem seu cinto e fiquem quietos, porque essa tribulação vai passar. Quando ele falou isso, eu falei assim: é Deus falando na minha vida. Irmãos, eu ouvi Deus falando claramente naquele voo. Sabe por quê? Assim é Deus na minha vida e na sua. Deus manda o profeta e fala: se assente, se acalma, fica sentado. A gente não quer, vamos ficar de pé, vamos viver, tá nem aí. Para, senta, olha, vamos melhorar. A gente não quer saber. Sabe o que Deus faz? Deus brada. Aí ele tem que bradar. Mas, ó, o responsável aqui sou eu. Minha obrigação é te levar para o céu, a sua obrigação é me obedecer. Você senta e faça o que eu te mando. Isso é o que nós precisamos entender. Nunca bule a fé, nunca mude uma vírgula desse livro.
Prioridade é a mudança de caráter. Prioridade é você ter a identidade de Cristo. Prioridade é você ser discípulo. Depois que você aprendeu, você desfruta. Depois que Deus mudou o seu caráter, depois que você for fiel, depois que você tiver a graça de Deus, depois que você defender isso aqui com unhas e dentes, você está muito bem mesmo, sabe por quê? Tanto na parte espiritual como na parte material, você vai viver ricamente. Amadas, essa é a segunda tentação. A terceira tentação é quando ele pega e começa... antes de eu ir para essa tentação, você sabe que tem um texto lá em Êxodos 7:17, que é referência de Deuteronômio 6, que é a resposta de Jesus, quando ele dá a resposta, diz: olha, vou dizer uma coisa para você, não tentarás o Senhor teu Deus. Tem gente que vive tentando Deus. Deus, se o Senhor não me dá, eu vou embora. Senhor, se o Senhor não fazer, eu vou me matar. Senhor, olha, eu vou virar a pior criatura. Não adianta, filho. Isso aí é tentar Deus. Isso não move Deus. Vou dar 2 versos para você guardar. Jó, capítulo 23, verso 2 diz: a minha oração ainda é de um revoltado. Marque aí, capítulo 23 de Jó. Deus não falou com ele. Aí você marca do lado assim: Deus só falou com ele no capítulo 38, quando ele vai humilde diante de Deus, fala assim: minha alma deseja estar diante de Deus, e o Senhor quer falar comigo. Mas enquanto ele estava com a oraçãozinha de revoltado, irmãos, Deus não falou com ele. Então, eu sei que a pessoa que está ao seu lado está meio atormentada, mas dá uma cutucada, olha nos olhos dela e diz assim: não se revolte. Deus não fala com revoltados. Está vendo como a palavra nem sai, né? Seja profeta aí e fala aí: minha filha, não se revolta não. Fala aí: não se revolta não, minha filha. Deus não fala com revoltados. Pastor, mas isso é no tempo da lei também, então vou te dar um no tempo da graça. Tiago capítulo 2 diz que a ira de Deus, a ira do homem não provoca a justiça de Deus. Está irado? Deus não faz nada. A ira do homem não provoca a justiça de Deus, diz Tiago no capítulo 2, irmãos. Não adianta estar revoltado, não adianta estar irado, vai descabelar à vontade, vai xingar à vontade. O livro de Jó me dá o direito de brigar com Deus, mas também me dá a certeza de que eu vou perder sempre. Então você pode brigar à vontade com Deus, mas já entre nessa briga sabendo que você vai perder. Porque a ira do homem não provoca a justiça de Deus. Eu dou risada agora, mas muitas vezes eu já passei por isso. Deus, eu quero, Deus, eu vou embora. Aí Deus fica lá olhando. Quem já passou por isso? Eu já passei, irmãos. Deus, se o Senhor não mudar isso agora, eu nunca mais vou pegar nesse livro e nunca mais vou ler sua palavra. Aí Deus falou assim: tá bem, antes de você continuar essa oração, lê para mim Jeremias capítulo 20 verso 9. Leia aí, irmãos. Quando eu estava com essa história, eu falei assim: Deus, eu não vou, não quero, não faço, não mexo mais. Quer saber de uma coisa? Nem pregar mais eu prego. Eu falei: vai parar mesmo? Vou. Então lê só para mim Jeremias 20 verso 9. Aí eu caí na besteira de ler. E eu vou fazer você cometer esse erro. Olha o que ele disse. Então disse eu: e não me lembrarei dele que é em Deus, e não farei mais menção do seu nome, não vou mais pregar o seu nome, mas isso foi no meu coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos, estou fadigado de sofrer e não posso. Se você pega o contexto disso para você entender do verso 7, ele fala para Deus: eu iludido fui, iludido fiquei, o Senhor me iludiu. O Senhor falou que ia me ajudar, o Senhor quer me abençoar, o Senhor disse que ia ficar comigo. E aí, sabe, o mundo escolheu a minha cabeça para desabar. O Senhor me colocou como todo mundo contra mim, o Senhor falou que está comigo. Mas o que eu estou vendo é que está todo mundo contra mim e eu estou começando a duvidar que o Senhor está comigo.
Aí passa o verso 7, passa o verso 8, ele fala assim, não, porque eu não aceito, e quer saber de uma coisa, Deus, parei de pregar. Mas eu pensando em parar de pregar, a tua palavra me ardia nos ossos. Não é verdade, irmãos? Quantas vezes eu não cheguei para esse culto, Deus, eu não vou pregar mais, vou pôr a igreja em pé e vou orar e vou mandar todo mundo embora. Eu falo assim, eu quero ver você fazer isso. Porque quem ama a palavra de Deus, meu irmão, tem amantes da palavra de Deus ainda nessa manhã aqui? Meu irmão, quantas vezes a gente não chegou aqui de barriga vazia, sapato furado, conta para pagar, coisa tudo dando errado, as coisas não acontecendo, e você chega e fala, o pregador saiu, o pastor é o senhor que prega, fala, vou pregar o quê? Vou pregar assim, sabe uma coisa? Abandonou de nós o Senhor, vamos embora. Aí você pensa em subir no púlpito e fala assim, prega aí que eu sou grande, prega aí que eu sou maravilhoso, prega aí que eu sou excelso, prega aí que eu sou Deus que tudo faz, prega aí que na peleja eu não te deixo, prega aí para esse povo que eu sou o Deus que estou com ele na angústia, prega aí que eu sou o Deus do fraco, do necessitado, prega aí a sua necessidade e vê se eu não sou Deus. Ainda bem que esse verso de Jeremias não termina aí, né, irmão? Porque no verso 10 ele resolve dizer, sabe, eu ouço murmuração de muitos lados, horror de todos os lados, vou denunciar, então seremos denunciados. Todos aqueles que têm paz comigo, em algumas traduções diz, os meus amigos íntimos são contra mim. Levante sua cabeça para eu olhar bem nos seus olhos e te dar essa palavra. Você é um profeta de Deus, uma profetisa de Deus. Tem dia, irmãos, que os nossos amigos íntimos se revoltam contra nós. Difícil de ouvir isso, mas eu tenho que te dar essa palavra. Meu irmão, olha aqui para mim, porque Deus tem que mudar. Não é porque você é de Deus que você não terá levante, e pior, aqueles que você tanto ama é que são os primeiros a se levantar contra você. Os meus amigos íntimos anseiam pela minha queda. Meu irmão, tem crente orando para você cair. Tem gente torcendo para que você não prospere. Tem gente que não quer que você cresça na palavra. Tem gente que não quer que você saia da cooperação e se torne diácono ou diaconisa. Tem gente que não quer que você chegue ao presbitério. Tem gente que não quer que você chegue ao auxiliar pastoral. Tem gente que não quer que você chegue ao pastorado, sabe por quê? Porque ele sabe que aquilo que ele tem, que você tem, ele não tem. A presença de Deus está na sua vida. Então ele não aceita, ele deseja a sua queda. Ele quer ver. Quantas vezes eu aprendi isso na pior forma? Eu fiquei vendo pessoas torcendo, não, agora ele cai, agora ele vai, a mesma palavra, não tem problema não, agora a gente vai se prevalecer contra ela, e você olha para o lado, olha para o outro, você não tem apoio de ninguém, aí você resolve lembrar do seu Deus. Aí você resolve dobrar o joelho, fala assim, Deus, eu não estou nesse evangelho de Alice no País das Maravilhas, não. Eu não estou nesse evangelho de toma lá da cá, não. Eu estou no evangelho da cruz. Eu estou no evangelho da renúncia. E o Senhor me conhece. E a tua palavra diz que o Senhor jamais abandonará aquele que te busca. O meu nome está escrito na palma das tuas mãos. E o Senhor diz que estará comigo todos os dias da minha vida, no dia bom, no dia ruim, no dia da chuva, no dia do sol, no dia em que as coisas acontecem, o Senhor está comigo. Então, Senhor, se o Senhor está comigo, eu estou em paz, porque maior é o que está conosco do que está no mundo. Aí você entende porque ele disse, eles anseiam meu maquejar, acham que vão prevalecer contra mim, e de repente eles veem você levantando. E nessa manhã eu creio que você está se levantando, meu irmão. Tem gente aqui que entrou nessa porta caída, eu estou dando essa palavra de reforço, e Deus vai te levantar. Você entrou pelaquela porta desanimado, mas sabe o que acontece? Você vai levantar de novo, vai chacoalhar a poeira, você vai mexer essas asas, vai subir como a águia, vai ser renovado em nome de Jesus. E aqueles que disseram, agora eu quero ver ele cair, agora eu duvido ele dar glória a Deus pelo que ele passou, eu duvido ela glorificar a Deus pelo que ela sentiu. Mas você está num culto onde o Espírito Santo começa a falar na sua vida, e daqui a pouco você começa a glorificar a Deus. Você chega no meio daqueles que queriam ver o seu manquejar e fala, por que ela não caiu? Por que ele não caiu? Sabe por que você não caiu? Porque você está firmado no Salmo 40. Oh, aleluia,
esperei pacientemente no Senhor e Ele se inclinou para mim. Ele tirou meus pés de um charco horrível de lama e firmou os meus pés sobre uma rocha. Quero ver te derrubar agora. Quero ver te derrubar. Quando se levantaram contra você, lembra de Jeremias capítulo 20? E marca o verso 11 para você. Está andando no deserto com Deus? Não está adulterando a palavra não? Está servindo a Deus com fidelidade? Então o verso 11 vem na tua vida agora. Mas o Senhor está comigo como um valente de guerra. Pois isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão, e ficarão muito confundidos, como que nunca houveram, porque não andaram prudentemente, terão uma confusão perpétua e nunca se esquecerão, mas o Senhor dos exércitos prevalecerá sobre mim. Quer uma palavra mais gostosa que isso, irmão? Quer uma palavra mais maravilhosa que isso? Se segue a palavra, você tem Deus. Em todo tempo, em toda hora, em todo momento, em toda situação, Deus está lá para te abençoar. Amém? A última tentação é que Ele tenta tirar de nós o foco da adoração. Volta lá para Mateus para nós terminarmos. Qual é o problema? É que se você não entender isso, você fica dando voltas. Dando voltas. Então ele faz o seguinte: não mudou a palavra não? Nessa hora eu peço oração por muitos irmãos meus, pastores que eu conheço, tanto no Brasil e alguns aqui também, que caíram nessa última tentação. Grandes homens, grandes mulheres de Deus, irmãos. Sabe qual foi a tentação? Ele pega, leva para outro lugar alto. Repara que a tentação é sempre alto, sempre no alto, sempre coisa grande. E vai mexer com uma das coisas que mais mexe com o homem: fama, poder. E aí ele vira e diz: olha, vou fazer uma proposta para você. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou todo o reino do mundo e a glória deles. E disse: tudo isso eu vou te dar, se prostrado me adorar. Eu não sei se eu tenho tempo, se você me ajudar, eu vou citar apenas 1 Timóteo capítulo 6, verso 3. Sabe qual é a tentação que você está vivendo? Você está fiel a Deus, Ele quer te comprar. Quer comprar sua santidade. Como é que Ele vai comprar? Você está aqui no capítulo 6, 1 Timóteo capítulo 6, no verso 3, vai assim: se alguém te ensina outra doutrina, se não conforme a sã palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, e a doutrina que é segundo a piedade e algumas tradições santidade, é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões de contendas de palavras que nascem invejem, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de lucro ou de ganho. Desses tais você se afasta, mas é com grande ganho a santidade com contentamento. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está dizendo o seguinte: você serve a Deus, mesmo na igreja, Ele vai te prosperar, Ele vai te enriquecer, porque você faz a piedade, algo maravilhoso. Então, por ela te contentar, por você estar contente com ela, ela traz os bens materiais. Agora tem pessoas que querem usar da fé para ganhar em cima. Aí onde que ele vai falar: olha, porque nada trouxemos para esse mundo, e é manifesto que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento com o que nos cobrimos, estemos por isso satisfeitos. Aí verso 9, fixe seus olhos aí. Mas os que querem, o que está escrito aí? Mas os que querem ser ricos, caem em tentação e laço,
e muitas concupiscências loucas e nocivas que submetem o homem à perdição e à ruína. Porque o amor ao dinheiro não é o dinheiro, o amor a ele é a raiz de todas as espécies de mal. Nessa cobiça, alguns, o que diz aí nessa palavra? Para se desviar tem que ser crente. Ele não está falando isso para quem não é crente. Ele está falando para quem está dentro. Então o amor ao dinheiro, ele está falando assim: pastor, tem algum problema em ser rico? Não tem problema em você ser rico. A riqueza é um atributo de Deus para abençoar a vida de pessoas prósperas. Então se você é próspero, a riqueza vai ter que vir até você. Mas ele está falando assim: não busque isso. Busque a Deus, porque Deus te dará, porque tudo pertence a Deus. Mas ele está falando assim: mas tem um problema. Se você trocar o amor, deixar de amar teu Deus, deixar de amar aquele que é acima de todas as coisas e começar a amar coisas materiais, você terá problema. Qual é o seu problema? Você vai se desviar da fé. Há um ditado que eu tenho vivido muito e tenho aprendido na vida de muitas pessoas. É um ditado árabe que reflete essa verdade bíblica. Deus, às vezes, amaldiçoa uma pessoa lhe dando dinheiro. Eu vou repetir para que você entenda. Deus, às vezes, amaldiçoa uma pessoa lhe dando aquilo que ela quer. Então, com temor e tremor, cutuca a pessoa que está falando assim: cuidado com o que você está pedindo para Deus. Porque se não é para glorificar Deus, cuidado, irmãos. Eu vi aqui em Portugal Deus realmente dando dinheiro para algumas pessoas, mas sabe o que aconteceu? O dinheiro chegou, o casamento foi embora. Entre ter casamento e ser rico, prefere o casamento, esquece o dinheiro. Porque teve gente, irmãos, que ganhou muito dinheiro, mas muito mesmo, muito posse, dinheiro. Mas quando o dinheiro chegou, a primeira coisa que fez foi rachar o casamento. Houve briga, houve discussões, houve tentativa até de homicídio, porque queria aquilo. Não, o dinheiro é meu, não é seu. Deus às vezes amaldiçoa a pessoa lhe dando aquilo que Ele quer, irmãos. Tem gente que vive, olha, eu vou dizer para vocês, eu sei que tem jovens aqui, jovens, cuidado com o que você está pedindo. Peça as coisas de Deus e Deus vai te abençoar. Peça pessoas santas do seu lado e Deus sempre te abençoar. Cuidado com o que você está pedindo. Ah, eu quero um dia que Deus me levanta para que eu possa sair da minha casa. Cuidado com o que você está pedindo. Deus pode conceder o seu pensamento, isso não é bênção. Porque a bênção de Deus engrandece e não acrescenta dores. Tem muita gente que fala, não, sobre casamento, Deus me deu e agora estou querendo separar. Meu irmão, se Deus uniu, não separa o homem. Mas tem gente que força uma relação, tem gente que força uma união, e por forçar uma união, aí colhe por aquilo, não desfruta, padece, não entende. Deus às vezes dá muita coisa para as pessoas para destruir. Porque se você está seguindo a palavra de Deus, se você aprendeu essa tentação, meu irmão, as coisas terão que vir na tua mão. As bênçãos, eu estou profetizando como um profeta nessa manhã, em que as bênçãos virão até você, e você não será confundido. As bênçãos virão até você com bênção, você vai se alegrar, e em tudo que você tem, você glorificará a Deus. Então aprenda a esperar, aprenda a glorificar a Deus, para nós terminarmos qual é a tentação que ele passou, de confundir a adoração. Quem é o centro da adoração, irmãos? Não sou eu, não é você. Você não é o centro da adoração, o centro da adoração é Deus. Então tudo que não adora o nome dEle, tudo que vai tirar o foco, Ele vai tirar de você. Você quer ver uma prova disso? Deus deu Isaac a Abraão. Quantos creem isso? Deu ou não deu? Bênção ou não foi bênção? Só aconteceu um problema. Abraão trocou a adoração. Ao invés de adorar Deus, começou a adorar Isaac. Isaac meu, Isaac maravilhoso, Isaac agora como é lindo, está crescendo, manda Ismael embora para Deus, não quero nem saber, pode crescer meu filho, coisa linda, e beija, e começou a adorar Isaac. Começou a deixar a adoração para Deus e começou a ficar mais com o filho, só adorando o filho, buscando o filho, não sei o quê. De repente, no capítulo 22, Deus vira e fala, Abraão, o quê? Anda na minha presença e ser perfeito. Tá bem, Senhor, pode pedir o que o Senhor quiser, posso pedir vai lá
e me dá o teu Isaque em sacrifício. Irmãos, você não lê dessa forma a Bíblia, né? Deus nunca te pediu nada, não. Deus nunca te pediu nada, não. Irmãos, minha irmã, se Deus nunca te pediu nada, tem alguma coisa de errada, ou com você, ou com o seu Deus. Porque Deus exige de nós tanta coisa. Deus virou para mim: você não vai beijar ninguém aqui nessa igreja. Você vai esperar eu te dar. Eu esperei 10 anos. Deus vai assim: queima tudo que você tem aí. Eu não quero nada do mundo. Queima tudo. O que é que Deus está pedindo para você? Qual é o teu Isaque? O que é que Deus tem pedido para você? Porque, irmãos, Deus pede para Ele fazer uma obra muito grande na minha vida e na sua. Primeiro Ele vai pedir um sacrifício de adoração. O diabo vem para Jesus e fala: olha o reino, olha isso, a grandeza. Aí ele mente. Onde que ele mente? Tudo isso aqui é meu, porque para mim foi dado. Mentira, o diabo não tem nada. Meu irmão, nada pertence ao diabo. Você consegue entender isso ou não? Nada pertence a ele. Muda aí o slide para eu te mostrar por que nada pertence ao diabo. Porque tem um salmo que ele vai dizer o seguinte: de Deus é tudo. E aí, não muda? Então eu acho aqui mesmo. Vamos ver se eu acho aqui. Por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Algumas pessoas vêm para a igreja e acham que Deus é alguma coisa. O Salmo 24, verso 1. Olha o que ele diz. O que o Salmo 24, 1 diz? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo e aqueles que nele habitam. Eu vou falar uma coisa aqui em vulgar: tudo é de Deus. O ímpio, o macumbeiro, o feiticeiro, o satanista, o crente, o fiel, o infiel, tudo é de Deus. O mundo é de Deus, a terra é de Deus, o céu é de Deus. O diabo vira e fala: não, isso aqui me foi dado coisa nenhuma. É dele, é de Deus. O diabo aí que acontece? Isso ir a Jesus. Porque ele vira assim: peraí, você está querendo que eu tire o foco da adoração? Você está querendo que eu comece a adorar a mim mesmo? Você está querendo que eu comece a prestar culto para os meus próprios interesses? Você está querendo que eu comece a buscar a Deus para apenas Ele ser um joguete da minha ambição, e aí Ele passa a ser, eu crio um Deus segundo a minha imagem e semelhança, a qual Ele tem que fazer as coisas para mim? É isso que você está querendo dizer? Aí ele vira para o diabo e fala assim: pode parar com isso, você pode ir embora. Sabe por que você pode ir embora? Porque somente ao Senhor eu me encurvo, somente ao meu Deus eu adoro, somente a Ele eu presto culto. Eu não sei se isso entrou no teu coração. Tire o foco da adoração de você. Foque em Deus. Porque nós estamos sempre ocupando a nossa mente. E agora eu vou voltar para a gente terminar. Muita gente aqui dentro cultua mais o medo, cultua mais as ansiedades, cultua muito mais as preocupações, cultua muito mais o que está acontecendo no mundo do que cultua Deus. Aí eu volto à palavra daquele pastor que diz: o que ocupa a sua mente, então isso é o que é o seu Deus. Porque naquilo que imagina a sua mente, assim é. Então aquilo que está ocupando a sua mente nesse exato momento, aquilo que está ocupando o seu tempo, aquilo que a sua boca fala muito mais, isso é o teu Deus. Se você está falando muito de preocupação, sua preocupação se chama Deus. Então se você está falando muito dos seus problemas, das suas angústias, das suas atrocidades, de tudo que tem acontecido, você está adorando o seu Deus. Porque a minha boca tem que buscar e falar somente da palavra de Deus, porque o meu coração, quando está cheio da palavra de Deus, eu só falo de Deus. Então, quando eu só falo de Deus, significa que eu estou prestando culto a Deus. Irmãos, entenderam ou não? Aí, para nós terminarmos, como diz: vai-te, Satanás, porque está escrito: somente o Senhor teu Deus adorará.
e somente ele servirá culto, você faz uma marquinha na frente disso aí, põe RM ou Romanos 6,16, que diz o seguinte: a quem você se apresentar como servos, a esse servirá, ao pecado para a morte ou para a vida e a justiça. A quem você se inclinar, a este você vai servir. Então, o escravo não tem direito. Se você pegar um bêbado e falar assim, rapaz, por que você bebeu? Ele fala assim, eu não queria beber, mas acabei bebendo. Você procura, você vai ver um assassino e fala, rapaz, por que você matou? Rapaz, eu não queria matar, mas quando eu vi, eu acabei matando. Ele é escravo. Escravo não tem direito. Entenda uma coisa, ou você quebra essa escravidão hoje, ou então você vai continuar vivendo. Tem gente assim, o pecado te seduz porque você ainda é escravo dele. Porque nesse mesmo livro de Romanos, no capítulo 6, no verso 14, a parte A ou a parte B, se eu não me engano, vai dizer assim, o pecado não terá domínio sobre vós. Ou alguém escreveu demais aqui, ou então eu não estou entendendo, ou Deus é mentiroso. Porque eu acredito, se está escrito, o pecado não tem domínio. Não tem domínio. Então você tem o direito de expulsar Satanás com os diabos dele, tudo para fora. Pode ir embora, pode fazer que nem Jesus falou assim, vou te dar uma ordem, o quê? Vai-te, Satanás. Você pode ir embora. Porque nem você, nem o inferno, nem nada vai me impedir de adorar a Deus. Não, o pecado não me seduz mais. A minha maior sedução, a minha maior paixão se chama Jesus Cristo. A minha fé me leva até o trono da graça. E eu posso ter tudo na vida através dele. E aí ele diz assim, vá-te Satanás, e o que eu quero que você faça? Você vai dizer, vá-te Satanás, vai-te embora, e aí nós vamos trabalhar o quê? Adoração, somente ao Senhor teu Deus inclinará, somente ao Senhor teu Deus prestará culto. Aí acontece algumas coisas, o que acontece? O diabo vai embora, o diabo foi, e chegaram os anjos, fique de pé comigo lendo o Salmo 78. Abre aí o Salmo 78, essa você vai marcar. Sabe quando é que as pessoas caíram no deserto? Eu não tenho tempo para falar, porque eu tinha até anotado aqui algumas coisas que fizeram as pessoas caírem no deserto. 4 coisinhas, que não está no slide, que Deus me deu agora de manhã, então eu tive que anotar. O que está escrito? 4 coisinhas que fez o povo cair no deserto. Primeiro, a mentalidade de dizer assim, por que eu? Porque só comigo. Segundo, todos são contra mim, inclusive Deus. Terceiro, a minha conduta pode não ser a correta, mas a culpa não é minha. Tem sempre que é mais fácil arrumar um culpado do que assumir os meus erros. 4, vivia sempre olhando para trás. 4 coisas que nos faz morrer no deserto. Achar que estou sendo injustiçado, porque todos são contra mim, estou sempre sendo perseguido, a minha conduta pode ser das melhores, mas tem gente pior do que eu não aceito isso, e ficar olhando para trás. Quando eu não era crente, eu tinha isso. Aí o Salmo 78, que eu pedi para você ler, no verso 17, diz, e ainda prosseguiram em pecar contra ele, e provocando o Altíssimo na solidão. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazerem seu apetite. E falaram contra Deus e disseram, poderá Deus, porventura, prepararmos uma mesa no deserto? Pode Deus preparar uma mesa de fartura na sua vida, irmãos, no deserto? Pode Deus preparar uma mesa? Todo aquele que está com Deus sabe, independente de onde você passa. Eu louvo a Deus porque você está aqui ouvindo a palavra de Deus, porque a gente daqui a pouco já vamos para a ceia. Você não sabe o que é comer nesse pão e beber desse cálice. Você não sabe o contexto espiritual que está num pedaço de pão e num pouquinho de cálice. Você nem imagina o poder, porque se você olhasse para esse pão, pode Deus preparar uma mesa para nós no deserto? Eles olharam para a liderança e falaram assim, por acaso Deus pode me mandar alimento aqui no deserto? Pode Deus mudar a minha situação dentro de um deserto?
Pode Deus mudar a minha vida? E eles tentaram a Deus, mas nessa manhã eu quero dizer para você que no teu deserto, meu irmão, tem uma mesa preparada. Sabe por quê, irmãos? Quando eu sou fiel com Deus, quando você for fiel, se você está firmado na última tentação, quando Jesus expulsou o diabo, faz o seguinte: feche os seus olhos e fala: Satanás, pode ir embora da minha vida, do meu relacionamento, das tentações da minha mente. Hoje é dia de você ir embora. Você tem que firmar algo com Deus nessa manhã, dizendo: Deus, eu creio que o Senhor prepara uma mesa no deserto. Eu creio que o Senhor traz tudo que eu preciso aonde eu estiver, e eu não sou mais atormentado na mente. A minha mente é um jardim fechado, guardado pelos anjos, pela mão poderosa do meu Deus. Você tem que fazer o que Jesus falou assim: ó, Satanás, pode ir embora. Você pode pegar seu burrinho, e você pode tirar seu cavalinho da chuva, você pode ir embora da minha vida. Sabe por quê? Porque nessa manhã, antes de eu cear, antes de eu comer da mesa que Ele preparou para mim no deserto, eu estou prestando um culto a Deus. Eu vou adorar, eu não vou mais adorar meu medo, eu não vou adorar mais as minhas preocupações, eu não vou mais cultuar os meus temores, eu vou cultuar aquele que pode Ele pode refazer tudo que eu fiz, Ele pode me dar a vitória, Ele pode me dar tudo de bênção. Eu tenho que cultuar aquele que pode mudar o meu deserto em manancial. Então, por um minuto, antes de você ir para a ceia, numa mesa que Deus te prepara no meio do teu deserto, porque eu creio, irmãos, eu quero que isso seja histórico na sua vida. Feche seus olhos e por fé creia que essa mesa que está preparada aqui é algo transformador. Creia no partir do pão. Irmãos, toda vez que a gente troca o cálice, parece que eu estou assim, cada cálice que eu troco é uma bênção que chega. Eu vou para a troca do cálice pensando isso, irmãos. Toda vez que eu como pão, eu creio que Deus está curando a minha alma, o meu espírito. Eu creio que eu sou a igreja do Senhor, e se eu sou a igreja, as portas do inferno nunca prevalecerão contra a minha vida, nem contra a minha família, nem contra a sua família, nem contra a sua casa. Agora feche os seus olhos e por algum minuto você preste um culto a Deus.